eleições 2022. E faltando 30 dias para as eleições, foi divulgada mais uma pesquisa Datafolha de intenções de voto para a presidência da República. Quem traz todos os detalhes é o repórter Vitor Hugo Salina. De acordo com o levantamento, o ex-presidente Lula, do PT, lidera a disputa no primeiro turno com 45% das intenções de voto, contra 32% do atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro, do PL. Ciro Gomes, do PDT, pontuou 9% e Simone Tebet, do MDB, 5%. Felipe Dávila, do Novo, Pablo Marçal, do PROS e Soraya Tronic, do União Brasil, marcaram 1% cada. Nesse cenário, não pontuaram Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB, Constituinte Emael, do Democracia Cristã, Leonardo Péricles, da Unidade Popular e Roberto Jefferson, do PTB. No total, 4% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo, que não pretendem votar. 2% disseram que estão indecisos. Lula também aparece em primeiro lugar na pesquisa espontânea. O petista tem 40% das intenções de voto contra 29% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes aparece na sequência com 4% e Simone Tebet com 2%. 1% mencionou outros candidatos. Ao todo, 5% dos entrevistados disseram que votariam em branco, em nulo ou que não pretendem votar. 17% disseram que estão indecisos. De acordo com o levantamento, em um eventual segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria a eleição com 53% das intenções de voto, contra 38% do atual presidente. Nessa simulação, brancos e nulos somam 8%. 1% não souberam responder. E para essa pesquisa, 5.734 eleitores foram entrevistados entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. Esse levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR 004-33/2022. Roberto Mota, Lula cai um pouco nessa pesquisa, Bolsonaro estabiliza, e o que estaria provocando o crescimento de Ciro? Votos esses que em um possível segundo turno devem ir mais para Lula ou para Bolsonaro? Ciro não apoia nenhum dos dois, né? Adriana, o Ciro está jogando um jogo complicado, mas já que a gente está falando da pesquisa Datafolha, eu preciso lembrar algumas coisas. Datafolha é a empresa de pesquisas do Grupo Folha de São Paulo. É o mesmo grupo que há poucas semanas publicou um artigo cheio de ataques à Jovem Pan, inclusive com ofensas pessoais. E aí um levantamento mostrou que o Grupo Folha, ao qual pertence o jornal Folha de São Paulo e o Datafolha, recebeu do governo federal 213 milhões de reais no primeiro governo Lula, 158 milhões de reais no segundo governo Lula, 93 milhões no primeiro governo Dilma e por aí vai, né? E no governo Bolsonaro, esse grupo só recebeu 2 milhões de reais, porque o governo Bolsonaro cortou radicalmente as verbas publicitárias. A Folha foi também uma das organizadoras e participantes do debate presidencial na Rede Bandeirantes. Foi aquele debate em que o candidato do PT afirmou que foi inocentado pelo STF e ninguém corrigiu essa informação. Na verdade, ele não foi inocentado por ninguém. Ele foi condenado em 2 processos criminais em todas as instâncias e o STF anulou os processos sob a alegação de que começaram no tribunal errado, mas o ministro Fux explicou. Aí os crimes existiram, a anulação foi um detalhe técnico. Para completar, o candidato do PT também disse no mesmo debate que tinha sido inocentado na primeira e na segunda instâncias da ONU. A ONU não tem tribunal, não pertence ao judiciário brasileiro, nunca julgou o candidato do PT e jamais deu qualquer declaração sobre a inocência dele. Eu acho que isso é tudo que o eleitor precisa saber sobre o Datafolha. Pois é, Amanda Klein, analisando os números dessa pesquisa, Lula, então, tendência de queda, Bolsonaro estável, Ciro e Simone Tebet, tendência de alta, mas faltando 30 dias para as eleições, há margem para mudanças tão substanciais?
Daniel, primeiro que não é possível falar que o Lula está em tendência de queda, né? Ele não caiu na pesquisa Datafolha. Dentro da margem de erro, né? Ele oscilou para baixo 2 pontos 45 para 45, né? 2 pontos dentro da margem de erro. Então a gente precisa, para estabelecer uma tendência de queda, seria preciso ver mais uma ou duas pesquisas e ver se ele continua caindo, né? Até agora, grosso modo, se a gente olhar o filme desta pesquisa, de outras pesquisas, é um cenário bastante estável, principalmente se comparado a 2 semanas. O que aconteceu nessas 2 semanas? O início oficial da campanha eleitoral, da campanha de rádio e TV, que é muito importante, alcança milhões de pessoas, a gente teve um ciclo de sabatina no Jornal Nacional, o debate na Rede Bandeirantes, na TV Bandeirantes no último domingo. Então, tudo isso teve uma exposição imensa dos candidatos, tanto que aquele pelotão de baixo, formado principalmente por Ciro, Simone, até Soraya, cresceu um pouco, se não me engano, eu acho que é a primeira vez que a Soraya aparece pontuando no Datafolha, tem 1%. A Simone subiu, mais que dobrou suas intenções de voto, né? Foi de 2% para 5%. Ontem eu falei com gente da campanha da Simone, eles comemoraram esse fato. Agora o próximo passo, a próxima meta é ultrapassar Ciro Gomes ou empatar com Ciro Gomes. O Ciro Gomes também cresceu, foi a 9% nessa pesquisa Datafolha, e é justamente isso que está assegurando o segundo turno. Ou seja, o que aconteceu é que nesses 2 pontos de oscilação para baixo do Lula, o Bolsonaro não subiu. Quem subiu foi o pelotão de baixo, ou seja, provavelmente o que os analistas apontam é que o Lula perdeu, os votos brancos e nulos, indecisos também diminuíram, todos esses votos foram para a chamada terceira via, mas não se reproduziram, esses votos não foram transferidos para o presidente Bolsonaro. Por outro lado, a campanha do presidente comemora o quê? Comemora o fato de que provavelmente essa disputa será empurrada para um segundo turno, eles querem tentar mudar esse eixo, essa discussão no segundo turno, acreditam que vão conseguir reverter essa vantagem expressiva do ex-presidente Lula até lá, e eles também estão focando agora, sobretudo, na semana que vem, no dia 7 de setembro. Eles querem querem transformar a data de celebração cívica dos 200 anos de independência num grande palanque, num grande comício eleitoral. E contam com um bom comportamento do presidente Bolsonaro, que teria se comprometido, ou teria sido convencido até agora, principalmente pelos bombeiros, que são Ciro Nogueira, Fábio Faria, Flávio Bolsonaro, a não fazer críticas inflamadas ao STF, ou seja, aproveitar esse ato como uma demonstração de forte apoio. Já a campanha do presidente Lula também comemora o fato dele continuar com uma vantagem expressiva nas pesquisas. Note que no segundo turno o cenário praticamente não mudou. O ex-presidente Lula consegue obter uma vantagem considerável de mais de 10 pontos sobre o seu rival e o presidente Bolsonaro vai subindo muito paulatinamente. Ou seja, a campanha do Lula ainda acredita numa corrida pelo voto útil na reta final, na última semana da campanha, ou seja, fazer com que aqueles eleitores, eles acham que esses eleitores que migraram para o Ciro e para a Simone são passíveis de volta, né? Eles têm que reconquistar esse eleitor e querem bater em 2 teclas também, de algumas incoerências do Bolsonaro. Primeiro, da corrupção, eu falei com alguns aliados ontem, depois dessa pesquisa Datafolha. Então, assim, primeiro, a tecla da corrupção, falando dos imóveis comprados pelo clã Bolsonaro, 51, e nessas últimas 3 décadas foram 107 imóveis, sendo que 51 deles comprados com dinheiro vivo, total ou parcialmente com dinheiro vivo. Então, vão bater nessa tecla de corrupção, rachadinha e outras coisas mais, e também querem mostrar que o auxílio eleitoral é uma coisa eleitoreira, assim como redução do preço da gasolina, dos combustíveis. Eles querem convencer o eleitor de que essas medidas só foram tomadas às vésperas da eleição, que o Bolsonaro, na verdade, não está preocupado com a população mais pobre, está preocupado apenas em se reeleger. Então, esses são os 2 eixos das campanhas, né? Como elas querem caminhar nas próximas semanas. Vai ser muito importante ver a nova rodada de pesquisas, principalmente depois do 7 de setembro, para saber se isso terá um efeito sobre o eleitor, sobre a intenção de voto do eleitor.